4 erros graves na introdução que podem te reprovar. Nesse vídeo eu vou te contar os 4 erros mais comuns de quem está escrevendo uma introdução de trabalho acadêmico. Normalmente, esses erros acontecem simplesmente porque o aluno não sabia que precisava fazer essas coisas para ter uma introdução bem feita. Ah, e tem mais uma coisa. Nesse vídeo, além de te apontar os erros mais comuns, eu também vou te contar o que você precisa fazer para evitar esses erros. O que eu posso adiantar é que o erro 4 é aquele que os alunos normalmente nem sabiam que precisava evitar. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu garanto que as suas chances de reprovar por conta da introdução caem por terra. Roda a vinheta. Um dos erros que eu mais vejo os alunos cometerem na hora de escrever a introdução é em relação aos objetivos. Normalmente, os alunos não sabem que precisam explicar na introdução o porquê da escolha dos objetivos. Na introdução, você precisa apresentar as informações históricas do tema, os principais conceitos teóricos e explicar como os seus objetivos podem trazer retorno ao seu tema de pesquisa. Em outras palavras, na introdução, você vai mostrar ao seu leitor, que pode ser seu orientador, a banca ou qualquer pessoa que venha ler o seu trabalho, como o tema do seu trabalho se desenvolveu ao longo dos anos e quais problemas foram sendo encontrados. A ideia é sempre deixar claro que os seus objetivos tiveram origem em um problema dentro do seu tema de pesquisa, tá? Dessa forma, você mostra que com o seu trabalho você busca resolver algum problema que se encontra na literatura. Esse é o grande objetivo de um trabalho. Essa é uma das justificativas mais encontradas em grandes trabalhos acadêmicos, aqueles muito citados. Por isso, na hora de escrever a sua introdução, lembre-se sempre que você precisa introduzir o leitor ao tema, e você faz isso mostrando o histórico do tema, o atual estado da arte, os principais conceitos teóricos, seus objetivos e a justificativa. Nessa ordem. Fazendo isso, a sua introdução em termos de informações bibliográficas já estará bem completa. Ah, Gabriel, mas como que eu faço para saber em qual ordem escrever essas coisas? É aí que entra o próximo erro, que mora na estrutura dos trabalhos. Não adianta muito você ter no seu trabalho todas as informações que uma introdução deve ter, se você não sabe como fazer essas informações conversarem entre si. Ah, mas como assim conversarem entre si, Gabriel? Não adianta você escrever um parágrafo sobre um assunto, no próximo parágrafo você abordar outro assunto totalmente diferente, depois você volta no assunto anterior falando a mesma coisa. Fazendo isso, o seu trabalho fica sem pé nem cabeça e fica difícil para o leitor entender a conexão entre as informações dos parágrafos. E é aí que entra a importância da estrutura do trabalho. Se você já é inscrito aqui no canal, a estrutura do trabalho não deve ser novidade para você, mas caso não seja inscrito ainda, eu vou explicar novamente. Aproveita para já se inscrever no canal e não perder os pulos do gato na hora de escrever o TCC. Então vamos lá. A estrutura ou esqueleto é quando você pensa previamente o que será escrito em cada parágrafo ou cada parte do seu trabalho. Por exemplo, antes de começar a escrever a introdução, você já estabelece. No primeiro parágrafo vou escrever isso, no segundo parágrafo vou escrever isso, no terceiro isso e assim por diante. Consegue entender, em termos gerais, assim? Ah, Gabriel, e por que isso é tão importante? Porque quando a gente está lendo sobre o tema, encontramos diversos trabalhos falando sobre diversas coisas dentro daquele tema. E caso a gente não saiba exatamente o que escrever em cada parte, é inevitável ficar confuso sobre o que e como inserir as informações e citações no trabalho. Por isso, antes de começar a introdução do seu trabalho, monte a sua estrutura de escrita. Inclusive, se você já começou, vale a pena identificar a estrutura dos seus parágrafos e verificar se a conexão entre esses parágrafos faz sentido. E aí a gente entra no próximo erro, que se relaciona com a conexão e a fluidez do texto. Se você não montou a estrutura do seu trabalho antes de começar a escrever, provavelmente a conexão entre os seus parágrafos e a fluidez do texto não deve estar 100%. Isso não é um problema só seu, é um problema da lógica da escrita mesmo. Como eu falei agorinha, quando você começa a ler diversos trabalhos, você vai achando que precisa colocar todas as informações no seu trabalho e esquece da sequência e da lógica do conteúdo. Isso quase sempre compromete a conexão e confunde a sua cabeça na hora de fazer os parágrafos conversarem entre si. E se fica confuso para você que está escrevendo e já leu tudo que você leu para escrever o seu trabalho, agora você imagina para quem for ler o seu trabalho e não sabe o que se passa na sua cabeça. Difícil, né? Você precisa deixar tudo mais claro e conexo possível, para que não surjam dúvidas na cabeça de quem for avaliar seu trabalho e, com isso, eles não precisem contestar suas informações e te fazer perguntas na hora da defesa, lá na frente de todo mundo, na frente de seus amigos, da sua família, de quem estiver assistindo a sua apresentação. Olha como é importante conectar as informações e deixar tudo claro.
Por fim, um dos erros mais cometidos é a falta de elementos teóricos e citações. De nada adianta você expressar bem os seus objetivos, conectar as informações e fazer o texto fluir, se lhe faltam as informações importantes. Você precisa garantir que introduziu de forma satisfatória as teorias que moldam o seu tema e os principais trabalhos que foram responsáveis por desenvolver o seu tema de pesquisa também. E como que eu faço isso, Gabriel? Bom, para encontrar as referências mais relevantes, eu vou deixar um link do vídeo aqui do canal onde eu te ensino isso, tá? Vai lá que você não vai se arrepender, você vai saber tudo sobre encontrar as referências relevantes. Encontre esses trabalhos, cite eles no seu trabalho e faça toda a conexão com objetivos, estrutura e fluidez, que a gente conversou agora há pouco, tá? E sua introdução estará então no padrão aprovado. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, porque é assim que você vai chegar na aprovação do seu trabalho da forma mais rápida e fácil possível. Imagina fazer o TCC 3 vezes mais rápido do que os seus colegas. Pois é só se inscrever no canal. Fechou? Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.